Boa tarde, pessoal. Eu sou a Sandra Pérez, diretora de Relações com Empresas e Eventos aqui da APIMEC e também analista sell-side do PagBank. Então, hoje nós estamos aqui para mais um web encontro. Desta vez, o nosso web encontro é para falar um pouco sobre o comércio eletrônico. Sim, é o comércio eletrônico que é que muitas pessoas conhecem, né, utiliza e vem se evoluindo ao longo aí do tempo, principalmente após a pandemia, né? A gente viu aí um boom aí de empresas que já utilizavam, mas aquelas que não utilizavam precisando correr muito atrás para ter a parte online, né, para conseguir se desenvolver e continuar com seus negócios, né? Então, esse comércio é um comércio extremamente relevante, é algo que ficou, né? E provavelmente vai continuar aí evoluindo ao longo aí dos anos, né? Então, hoje nós trouxemos aí grandes nomes aí para palestrar e trazer aí as perspectivas, falar um pouco sobre o histórico, é claro, né, do desenvolvimento do e-commerce no Brasil e também a parte, a comparação, né, com a parte internacional. Então, hoje a gente está aqui para falar e palestrar, dando início aí o Alexandre Crivellaro, né, que vai falar com a gente. Ele é o diretor de inteligência da Associação Brasileira aí do E-Commerce e também, posteriormente, a gente vai ter a palavra aí da Daniela, né, que ela vai comentar, ela é analista sênior do Varejo e das Américas do HSBC, e ela vai falar um pouquinho com a gente, fazer comparações entre empresas brasileiras e empresas internacionais e também passar a visão dela aí sobre o setor como um todo, tá? Então, antes de eu passar a palavra aí para o Alexandre, né, eu gostaria de pontuá-los, né, que essa apresentação, essa palestra, esse web encontro vai estar gravado e posteriormente a gente vai disponibilizar no site, tá, da PMEC Brasil. Então, caso vocês queiram depois rever, né, esse conteúdo, podem ficar à vontade, né? E, novamente, caso também queiram fazer perguntas, tá? O chat já está aberto, então pode deixar suas perguntas, que eu vou pegando as questões e posteriormente passando aí, depois das apresentações, tanto da Alexandre quanto também da Daniela, eu vou passar as perguntas, tá? Onde a gente vai abrir a sessão, mas caso vocês já queiram deixar lá, eu já vou encaminhando aí para os palestrantes, tá? Dito isso, deixo agora a palavra aí para o Alexandre, para ele colocar suas considerações e também a visão quanto à associação aí na parte de e-commerce aqui no Brasil. Então, Alexandre, deixo a palavra aí com você. Obrigado, Sandra. Vamos compartilhar aqui a tela então, tá? Acho que tá, né? Gente, boa tarde. É, Meu nome é Alexandre Crivellaro, eu sou diretor de inteligência de mercado da Becom. Eu também tenho uma empresa que trabalho com pesquisa de mercado e trabalho também com tecnologia voltada à pesquisa de mercado. Eu trabalhei praticamente 25 anos na Canta Mídia e na GFK alguns anos depois na Espanha. E agora voltei para o Brasil depois, na pós-pandemia, e estou aqui ajudando a Becom também. Já tinha bastante contato com a Becom antes. E depois que eu voltei para o Brasil, a gente resolveu fazer uma pesquisa de dados também, de levantamento de histórico. Vou apresentar para vocês alguns números. Mas a nossa ideia era tentar fazer um levantamento do e-commerce do Brasil e manter um histórico para uma consulta fácil para as pessoas, para estudantes, para todo mundo que tem interesse de entender o crescimento do comércio eletrônico, tá? Falar um pouquinho da Becom, rápido. Ela é acho que, não sei se todo mundo conhece, mas é uma organização sem fins lucrativos. Ela já tem aí seus 15, talvez mais, né? 12, 22, 25, 13 anos, 14 anos, vai para 15 daqui a pouco. A gente trabalha bastante com o governo, a gente tem representantes em Brasília que estão lá cuidando dos interesses do comércio eletrônico. Na questão da reforma fiscal, agora a gente está bastante atuante também. E também a gente oferece treinamento, curso, seminários, enfim, material, né, para os e-commerces também.
plataforma, a gente tenta juntar todas essas empresas satélites, né, para a gente desenvolver o comércio eletrônico de uma forma bastante rápida, fácil, né, e incentivar as pessoas a irem para o comércio eletrônico. Tá? Hoje a gente tem cerca de 9 mil associados, tem associados pagantes e não pagantes. Tá? A gente tem um site, abcom.org, lá tem bastante informação sobre o que que a gente faz, como é que a gente atua, como é que as pessoas podem se afiliar também. É um site bastante rico, tá? E a gente desenvolveu também recentemente, esse foi até um trabalho que eu consegui concluir junto com a Abcom, é a criação desse dashboard que tem bastante informação sobre os números do comércio eletrônico no Brasil, informação sobre o crescimento, a evolução, o que que a gente espera do comércio eletrônico para os próximos anos, a participação no varejo, enfim. Todos os dados que a gente vai coletando, né, analisando, a gente tenta ir colocando nesse dashboard. É um dashboard grátis, tá? É livre acesso e é bastante utilizado, tá? A gente tem um acesso bastante grande aqui. Muitas pesquisas do Google já caem direto no desktop, até do chat GPT esses dias. Eu estava querendo consultar um número e ele caiu no próprio dashboard. Então, é um dashboard que deu bastante certo para a Becom. A gente, com isso, conseguiu também falar a mesma língua, né? Porque a gente faz muita apresentação e a ideia aqui é que a gente sempre tenha os mesmos números, né? Todos os diretores da Becom usam esse dashboard para apresentar os dados do comércio eletrônico. Tá? É, vou falar um pouco do e-commerce em etapas, né? Mundo, América Latina e Brasil, tá? Falando sobre o e-commerce mundial, a gente hoje estima que o tamanho, né, do e-commerce mundial é de quase 3,6 trilhões de dólares e tem uma previsão para esse ano acima de 4 trilhões, né? Quer dizer, é um comércio que vem crescendo bastante, né? Mesmo com todas essas crises que a gente vê por aí, Europa, Estados Unidos, a gente vê que o comércio eletrônico ele segue crescendo bastante, tá? O ticket médio mundial, né? A média mundial está em torno de 870 dólares e no Brasil a nossa estimativa é em torno de 400 dólares, tá? O nosso ticket médio está um pouco abaixo da metade do ticket médio mundial do comércio eletrônico. O smartphone, né, ele foi muito importante para o comércio eletrônico, porque muitas pessoas que tinham dificuldade de acesso à internet conseguiram fazer a sua primeira compra usando o smartphone, quer dizer, principalmente nas regiões do Brasil, onde a gente tem a penetração de banda larga muito baixa ainda, o smartphone é muito usado. No mundo inteiro, né, ele hoje representa mais ou menos 60, quase 60% das compras realizadas. Esse número eu diria que ele está se estabilizando, né? Eu não sei se ele vai continuar crescendo tanto, mas ele é um número que avançou bastante aí desde 2015, 2020 para cá, e ele hoje está mais ou menos estabilizado em 60%. É, e outro número também bacana da gente ver que a participação do e-commerce no varejo total, global, né, está em torno de 17%. A gente vai ver que o Brasil está um pouco abaixo disso, quer dizer, bastante abaixo disso, mas também com boas perspectivas de crescimento. Tá? Aqui tem uma ilustração que mostra o crescimento desse comércio eletrônico, né, global, a perspectiva até 2029. A gente vê aqui que em 2024, né, ele está em torno dos 4 trilhões, tá? E também uma abertura por categorias, né? As categorias mais vendidas, né, são as categorias de eletrônico, ainda continuam sendo na categoria eletrônico, de smartphone, quer dizer, as categorias que têm um ticket médio mais alto, né? No faturamento, elas são bastante relevantes, tá? No entanto, a gente vê também que tem as categorias de beleza, alimentação é uma categoria que está crescendo bastante, moda é uma categoria também que cresce bastante, e no início do e-commerce ela era uma categoria pequena, né? E também estão elevando aí seus tickets, né? Que antigamente eram tickets mais baixos, hoje em dia a tendência é que essas categorias também subam o ticket. Na América Latina, a gente tem hoje a receita, quer dizer, o faturamento do e-commerce na América Latina hoje está em torno de 116 a 120 bilhões em vendas anuais, tá? Isso representa por volta de 3% de todo o e-commerce global, tá? É um número
pequeno, né, mas é um número que vem crescendo bastante. A América Latina ela tem crescido mais do que o resto do mundo. A gente está um pouco atrasado, né, no e-commerce, então nossa tendência é crescer um pouco mais do que os países desenvolvidos já cresceram, né? O Brasil, nesse contexto, ele representa cerca de 35% desse volume todo aí. A gente fala em mais ou menos 40 bi de dólar, né? Então, é um pouco menos, talvez, na nossa avaliação em reais, depois eu vou falar sobre isso, mas o número que a gente tem mais ou menos na cabeça em dólar em torno de 40 bi, tá? É, o crescimento na América Latina também, ele tem uma perspectiva bastante boa de crescimento nos próximos anos, em torno de 10% do comércio eletrônico, tá? E o Brasil também tem essa perspectiva de crescimento para os próximos anos também. Aqui não está mostrando nesse gráfico, mas eu não sei se eu tenho outro na frente, mas o crescimento esperado é em torno de 10% para os próximos anos, tá? É, o Brasil representa esses 35%, né, do comércio eletrônico, e isso também bate muito com o PIB, né, que o Brasil hoje representa mais ou menos 34% do PIB desses países, né, da América Latina. Então, uma coisa que a gente viu que é bastante relevante é que o comércio eletrônico ele tem uma relação grande com o PIB também, né? Inclusive nos estados brasileiros, né? A gente vê que a venda por estado, por região no Brasil também está muito associada ao tamanho do PIB daquela região. Tirando alguns casos assim, né, de alguns municípios, por exemplo, que tem um PIB grande por questão de petróleo e tal, mas na média assim dos municípios bate também bastante, tá? Aqui tem o gráfico do crescimento na América Latina, que eu falei, né, que em torno ainda dos, tá vendo, 11%, 10, 11% para os próximos anos aí. A gente também está levando esse número para o Brasil, a gente acha que o Brasil também deve crescer de faturamento mais ou menos nessa proporção para os próximos anos também, tá? Aqui dá para ver nesse gráfico também que teve um crescimento super grande aqui em 2020, 2019 a 2020, por conta da pandemia, né? Então, a pandemia forçou muita gente que não comprava online ainda a começar a comprar online, e essas pessoas, elas acabaram se tornando compradores, entendeu? Então, a gente percebeu que o comércio eletrônico não perdeu essas pessoas no pós-pandemia, elas continuaram comprando, e o que a gente viu foi que o comércio eletrônico ele tinha essa perspectiva de crescimento a longo prazo e a pandemia ela acelerou esse crescimento. Então, a gente conseguiu trazer esses consumidores para o comércio eletrônico mais rapidamente, vamos dizer assim, pela pandemia, né? E eles continuaram comprando, né? Então, acho que caíram aí no gosto do comércio eletrônico também. Tá? Sem falar que muita gente que já comprava passou a comprar mais também, né? Falando um pouco de Brasil, tá? Aqui tem um gráfico bastante interessante, né? De 2004 a 2023, né? A gente passou de 2 para 186 bilhões em vendas no comércio eletrônico. Isso aí daria mais ou menos um crescimento de 27% linear, né? Ano a ano. Então, foi um bom crescimento, né? Quer dizer, foi um crescimento bastante interessante nesse período todo aí. A gente, a gente percebe, né, que isso aí é mais ou menos uma curva S, uma curva sigma, né? Quer dizer, a gente teve aquele crescimento muito rápido, muito forte, e agora a gente entra numa tendência de estabilização, né? Acho que a gente continua ainda aí com uns 10% ao ano, e depois a tendência é ir diminuindo um pouco, né? A gente vai agregando, o comércio eletrônico ele vai crescendo, mas depois ele vai crescendo um pouco mais devagar ano a ano. Isso aconteceu também com os usuários de internet, né? A gente teve um crescimento muito forte no início e depois a gente vai, quer dizer, a única coisa que mudou bastante foi a pandemia, né? Em relação a esse crescimento. A pandemia ela realmente trouxe esse crescimento, mas a tendência da internet, do comércio eletrônico, é essa curva sigma, né? Curva que você vai crescendo pouquinho no início, uma aceleração grande e depois uma estabilização. Então, aqui a gente tem um dado até 2023, né? É, o nosso comércio eletrônico hoje, pelas nossas contas, ele mais ou menos representa 10% do varejo total, tá? Esse aqui é o gráfico que a gente tem lá no dashboard também, sobre a participação no varejo. 2023, acho que o número não está totalmente fechado, mas estava dando em torno, acho que de 9,8, uma coisa assim. A gente aí considera
dentro, né, da parte de produtos e que a gente considera, a gente hoje vê que mais ou menos o e-commerce representa 10%, tá? Claro que a gente ainda está abaixo, né, dos 17% como média mundial, mas eu acho que é uma questão de, enfim, de tempo, esse share vai crescendo. A gente tem visto que esse share tem crescido aí ano a ano. Os Estados Unidos hoje, para ter uma ideia, tem uma participação de 15% no varejo total. Está um pouquinho abaixo do mundo, mas está aí perto, né? É, Em relação ao PIB, né, a gente acredita que hoje o e-commerce representa 2% do PIB, tá? O Brasil estaria aqui, ó, assim, mais ou menos nesse meiozinho aqui vermelhinho, né? A gente, óbvio, né, que tem países que estão bem à frente, como China, como o próprio Estados Unidos, Inglaterra, que estão aí em torno de 5, 6% já do PIB, tá? Eu trabalhei na Europa um pouco, um tempo, e uma das coisas que eu fazia lá era fazer medição de comércio eletrônico nos países europeus. E a Inglaterra tem uma frequência muito grande de compra online, né? Que eu acho que o que diferencia muito esses países para o Brasil também é a frequência de compra, né? Quer dizer, a gente tem bastante comprador online já no Brasil, mas com uma frequência de compra muito baixa, né? Eu vi usuários na Inglaterra, por exemplo, que compravam em torno de 150 vezes por ano online, tá? Quase dia sim, já não a pessoa estava fazendo uma compra online. Isso e em relação também à categoria de alimentos, bebidas, né? Quer dizer, categorias que a gente tem uma frequência de compra maior, e isso no Brasil ainda não acontece, né? A gente hoje tem aí uma média de 5 compras por ano, mais ou menos, a média. Mas com a entrada dessas categorias novas, principalmente de alimentos e bebidas, de farmácia, a gente com certeza vai aumentar essa frequência também. Tá? Falando em torno do gasto, né? Quer dizer, a gente hoje estima que o brasileiro gasta em torno de R$ 2.000 por ano no comércio eletrônico. Esse número aqui dos Estados Unidos está errado, tá? É US$ 3.300, não é real, não. O americano gasta US$ 3.300, quer dizer, a gente gasta hoje 400, né? A gente está com esse ticket baixo, né? E muito pelo que eu falei, muito pela frequência de compra, né? Porque se você perguntar às pessoas assim, onde você comprou o seu último smartphone ou a última geladeira, a grande maioria vai falar que foi pela internet já, porque o hábito de comprar esses produtos caros, né? Quer dizer, até roupa, tênis, a parte esportiva, né? Está migrando muito rapidamente para a internet. Agora, o grande consumo mesmo, que é alimentos e bebidas, né? Esse está migrando de uma forma mais lenta, né? Quer dizer, mas eu acho que isso vai acontecer também, tá? A gente tem visto aí que os grandes supermercados, as grandes redes estão, os marketplaces também estão vendendo alimentos, então acho que é uma tendência forte aí de crescimento. E com isso o ticket deve subir bastante. Aqui, em relação a gênero, hoje, basicamente, o gênero feminino é que compra mais, né? Compra em torno quase 60%, chegou a comprar até 60% em 2022, com um ticket um pouco mais baixo que o ticket dos homens. Tá? Os homens gastam um pouquinho mais que as mulheres, mas as mulheres compram mais do que os homens, tá? Tem mais pedidos, né? Em relação ao grupo de idade, é uma pirâmide, né? Quer dizer, a gente vê hoje que o público é de 35 a 54, vamos dizer assim, ou entrando de 25 a 54, vamos dizer assim, que é o público que compra mais no comércio eletrônico hoje, que tem maior frequência de compra também, tá? Essa pirâmide ela vai crescendo, né, para esse público aqui, né, de 55, né? Quer dizer, são pessoas que quem estava tecnologicamente já lá atrás, já usava computador, já começou a comprar, e quem não começou depois, né? Mas a gente vê que a grande parte hoje da população também adulta, a mais velha, mais idosa, compra online também, né? Então, a gente vê que essa migração ela, ela vai acontecendo, né? Pouco a pouco. Tá? Aqui em relação às regiões, a gente tem hoje o cenário mais ou menos Nordeste e Sul, uma proporção parecida de compra online. A gente tem o Sudeste ainda, né, dominante, que tem 56% das compras online são feitas no Sudeste, no faturamento, quer dizer, e o Norte 3%. Tá? O Norte cresceu nos últimos 2, 3 anos de 2 para 3%, teve um crescimento pequeno, tá?
O Centro-Oeste vem crescendo mais. O Centro-Oeste tinha, alguns anos atrás, 4%, passou para 8%. Esses dias eu vi também que os números do IBGE estão mostrando que a população do Centro-Oeste está aumentando também. Eu não sei se está tendo uma migração de população para o Centro-Oeste, mas o fato é que lá está crescendo bastante o comércio Beleza? eletrônico. É, Em relação Fala aos, ainda. oi, Lembra não? em relação aos devices, né, Por quer dizer, gentileza, tem uma pessoa com o microfone aberto. Poderia fechar? Não sei se é Marcelo. em relação aos devices, né, a gente tem hoje no Brasil 55% fazendo compras pelo celular, está próximo aí à média mundial, que é em torno de 60, né, e está crescendo, tá? Então a gente vê também que o Brasil acompanha essa tendência. O Brasil, a compra pelo celular é super importante. Já falei, né, nas regiões que têm um acesso limitado de internet. E os planos também de telefonia móvel também ficaram bastante acessíveis hoje também para as populações, principalmente de classe CDE, né, que são as populações que têm mais dificuldade para fazer a assinatura de banda larga, enfim, sistemas pagos, né? Então, o mobile aí nesse caso foi fundamental para ajudar o crescimento do e-commerce também, tá? Todos os sites, né, basicamente do comércio eletrônico hoje estão muito bem adaptados para venda mobile. Isso era uma característica negativa no passado, né? Muita gente demorou a se adaptar a essa realidade e grandes sites hoje usam aplicativos, né? Tem sites que só têm venda por aplicativo hoje no mobile ou estimulam mais, né, a compra por aplicativo, dando alguns descontos, né? Aqui dá para ver o gráfico, né, do crescimento do mobile, né? Quer dizer, em 2010 era praticamente zero, nada, e hoje em dia está indo para 60%, tá? Então teve uma virada em 2020, né? Tá, então, tá bem parecido, né? Se a gente pega hoje o uso de mobile no Brasil, o uso de acesso à internet no Brasil via mobile, compra via mobile, os números são muito parecidos, tá? Então, tem em torno de 57%. Aqui é fato de curiosidade, né? Só para a gente entender, hoje as pessoas ficam mais ou menos 9 horas e meia na internet no Brasil por dia, tá? E no computador, as pessoas passam em torno de computador e tablet, né, em torno de 4 horas, tá? No mobile, a gente estima hoje que as pessoas ficam 5 horas e meia usando o celular no Brasil, tá? Isso inclui todo tipo de aplicativo, né? Browser, compras online, enfim, todo acesso à internet, redes sociais, né, que é bastante usado, tá? E isso aí chega a 57% do tempo de acesso à internet, né? Que bate bastante com o tempo o volume de compras online também, tá? Então, a gente vê que o celular aí ele tem realmente uma importância bastante forte no nosso comércio eletrônico. Em relação às categorias, né, a gente tem aqui um gráfico que mostra que em faturamento, né, que é eletrodoméstico, telefonia, a informática, casa e decoração são categorias bastante fortes, né, porque tem um ticket médio até mais alto também, mas a gente vê que, por exemplo, moda e acessório, beleza e saúde, né, a gente até quer separar beleza e saúde agora de farmácia também, porque a gente entende que é uma categoria que está crescendo bastante, são fortes também, enfim, esporte, né? Quer dizer, e alimentos e bebidas, tá vendo? Alimentação, que hoje é uma categoria que é pequena ainda, que é que é a nossa aposta para o futuro, né? Que essa categoria aqui vai crescer bastante também, tá? A previsão de crescimento, né, para os próximos anos é em torno de 10% ao ano, né, que eu falei. A gente, para esse ano, estima aqui mais ou menos 205 bi de faturamento de reais, tá? Aqui a gente está considerando só produtos comprados no Brasil, tá? Não entra aqui nessa conta vendas de outros países, por exemplo, a AliExpress, Shein, essas empresas de fora não estão contempladas aqui, tá? Então, esse número aqui, a gente também tem feito um trabalho junto com o Ministério da Economia, eles têm lá um processamento de nota fiscal de comércio eletrônico e eles estão bastante de acordo com o nosso número também, eles acham que o nosso número faz bastante sentido, tá? É claro que quando a gente pega algumas estimativas, até da própria eMarketer,
ela fala no número bem mais alto, tá? Mas eu já conversei com eles também, e em muitos casos, por exemplo, quando as pessoas consideram o Mercado Livre total, né, todo o faturamento do Mercado Livre, entra também Mercado Pago, né, entra algumas coisas que a gente aqui na nossa conta retira, tá? Aqui, basicamente, a gente só considera a venda de produtos no Brasil, do Brasil para o Brasil. Então, aqui os principais players do mercado, né? A gente tem hoje o Mercado Livre como um player, eu diria que tem aí 30%, talvez até um pouquinho mais de faturamento do comércio eletrônico, tá, do Brasil. É, é um marketplace, né, que vem investindo bastante, vem crescendo bastante. Em tráfego, né, ele tem em torno de 15% da audiência da internet toda, tá? E, que é bastante também, é um volume bastante alto, tá? Esse número aqui, 40 bi, é o número nosso, tá? Não é o número da eMarketer. Eles têm um número mais alto, mas aqui é um número nosso. Aqui, falando um pouco da migração de lojas online para marketplace, né? Quer dizer, em 2010, a gente tinha uma realidade que os marketplaces representavam menos de 10% do volume de vendas no Brasil, e hoje é ao contrário, tá vendo? Eles representam em torno de 80% das vendas realizadas no comércio eletrônico. Tá? 20% só ficam com as lojas tradicionais, né? Isso acontece porque anunciar na internet ficou muito caro, é difícil trazer tráfego para os sites, e essas plataformas, eles basicamente substituíram também os buscadores, né? Quer dizer, hoje, antigamente, quando a gente ia comprar alguma coisa na internet, a gente ia no Google, ia no Buscapé, ia site de comparação de preço. Hoje, a gente basicamente entra em 2 ou 3 marketplaces e faz uma busca ali, né? A gente sabe que ali tem já quase todas as lojas estão contempladas ali naqueles marketplaces, né? E então isso fez com que o número crescesse bastante, né? Além disso, eles oferecem muitas vantagens para quem quer começar a vender na internet, né? Então teve uma migração bastante grande das vendas. Muita loja que ainda permanece online também faz venda via marketplace. Aqui eu vou falar só rapidamente do Pix, né, que foi aí uma forma, um modelo, uma forma de pagamento que cresceu bastante aí nos últimos anos, né, vem crescendo bastante. Hoje aí ele tem mais ou menos 34% de share já nos pagamentos online, né? E, e a gente pesquisou os motivos para isso, né? Porque acaba que sai o dinheiro na hora, né? A pessoa não está pagando com cartão de crédito, né? Mas o motivo, assim, vários motivos que as pessoas citaram, né? Foram os descontos. O Pix, em todos os sites praticamente que vende via Pix, a gente encontra descontos que vão de 5 até 10%. A aprovação imediata, né, o que não acontecia com boleto, né, que demorava para fazer a parte de verificação de pagamento, segurança, e muita gente ainda não gosta de usar cartão de crédito na internet, né? Então, para alguns pagamentos de ticket mais baixo, as pessoas preferem pagar com Pix, tá? Em relação ao pagamento com Pix via o tamanho do ticket, né? A gente vê que tem realmente em torno de 30% aqui, quase 31%, quando é um pagamento bastante mais barato, né? Abaixo de R$ 100, e esse valor vai diminuindo conforme o ticket vai aumentando, embora tenha um share bastante grande, tá? Isso a gente entende que é devido aos descontos, né? Então, para alguns valores, o desconto do Pix passa a ser bastante interessante na compra dos produtos, né? Aqui também tem uma análise feita lá pelo Gematos, que ele fala que mais de 93% das lojas hoje já aceitam Pix também. Foi que também uma coisa que demorou um pouco a acontecer, né, assim, desde o início, mas depois as pessoas entenderam que o Pix era super importante, né, no pagamento, tá? Eu estou acabando já, gente. Só para falar um pouco de tempo médio aqui de uso da internet, né? Aqui um pouco mais em relação a investimento, né? A gente vê que o maior tempo de uso hoje é no mobile, tá? No mobile a gente tem aqui mais ou menos quase 4 horas. As pessoas estão usando redes sociais, aí tem todas as redes sociais, né? Instagram, Facebook, enfim, Twitter não, né? Enfim, as redes sociais que estão aí, WhatsApp e tal.
que é um volume bastante alto, né? Em relação ao número total de usuários, a gente pegou uma pesquisa aqui que ela fala em 180 milhões, mas pela pesquisa do NIC-BR, né, que é um instituto aqui do Brasil, esse número é um pouco menor, tá? Está em torno de 150 e poucos milhões de usuários. A questão de considerar usuário de internet tem a ver também com o que a pessoa faz, né? Então, se a gente considera que a pessoa usa, por exemplo, só o WhatsApp, né? E não usa nada mais de internet, ela poderia não ser considerada um usuário de internet, porque é um usuário de mensageria, né? Mas, dependendo da metodologia, as pessoas podem considerar também, tá? A maioria do acesso hoje é feito via celular, né? Quer dizer, então 97% das pessoas que acessam a internet também acessam pelo celular, né? Embora muitas acessem pelo notebook, mas acessam pelo celular também, tá? E aí a gente vê aqui que ainda tem gente que acessa telefone não smartphone, né? Um número baixo, mas tem, tá? E uma tendência agora é a televisão conectada, né? Que isso aí seria a próxima aposta também do crescimento de usuários da internet, é usar via TV, né? Então a gente vê que o número de uso de streaming é bastante grande. A gente acabou de fazer uma pesquisa, não pela Becom, mas por um outro instituto, que mostrou que quase 30% do acesso hoje na TV conectada é só para streaming, tá? Não é para acessar canais que a gente chama de TV linear, né? Como as TVs abertas e tudo mais, tá? E para fechar, deixa eu pular isso aqui. Isso aqui é um dado de investimento publicitário, acho que não é muito relevante nesse momento. Eu acho que eu queria falar que eu acho que o próximo passo, né, do e-commerce é investir em tecnologia, né? Então, a gente vê hoje que as empresas de e-commerce estão investindo em bastante análise de dados, bastante interação, né, com os usuários, como é que eles podem fazer esses usuários comprarem mais, né, entender melhor o perfil desses usuários, tá? Isso tem a ver com integração com rede social, com o uso de AI, enfim, com toda data-driven, né? Enfim, tecnologias que estão aí impulsionando, né, vamos dizer assim, a internet. A realidade aumentada também é uma coisa bastante interessante, que está sendo usado já e vai ser bastante usado, principalmente para as categorias que as pessoas precisam experimentar. Se vocês entrarem no site da Ray-Ban, por exemplo, vocês podem clicar no óculos e experimentar ele via câmera, entendeu? Ele faz uma realidade aumentada daquele óculos em você. Isso é bastante importante também para aumentar vendas, principalmente nessas categorias que elas são mais difíceis, né, de você visualizar, tá? Em relação ao mobile também, a gente entende que o próximo passo vai ser colocar a voz também, né, para impulsionar buscas e coisas que no mobile é um pouco mais complicado. É, enfim, usabilidade em geral e a questão de entrega de produtos, né, que em alguns casos ainda é difícil, mas a gente vê que, por exemplo, opções de clique e retire, ou retire em lojas associadas e tal, tem crescido bastante, que facilita muito, né, a entrega de produtos, tá? Que ainda é um problema para muita gente que não tem, que sai para trabalhar e não tem como receber produto, tá? Bom, é isso, gente. Obrigado. Acho que estourei um pouquinho o tempo, mas consegui passar por tudo, tá? Imagina, foi ótimo, Alexandre. Acho que deu uma boa visão aí do setor, né, como um todo. Tem muitas perguntas aqui que a gente já tem colocado aqui, mas novamente, pessoal, se vocês quiserem já colocar as questões aqui no chat, pode já fazer, tá? E aí, ao final da apresentação aqui da Daniela, a gente já coloca aqui para os palestrantes, tá? Portanto, Daniela, fique à vontade aí para passar aí a sua apresentação. Boa tarde a todos, associados aí da Pimex São Paulo e todos os participantes aqui, meu colega Alexandre que apresentou. O meu conteúdo é diferente no sentido de que é uma visão do analista, né, para esse setor. Então, só começando aqui a apresentação, eu atuo no HSBC desde março do ano passado, eu tenho mais de 20 anos de experiência em sell-side e também atuei
em 3 posições como diretora de RI, então conheço os dois lados aí, tanto da empresa quanto o do banco, e também tive a oportunidade de trabalhar em diversos IPOs, tá? No mercado aí, principalmente no setor de varejo de consumo. É, então, começando a apresentação e falando um pouco sobre temas mais gerais, né? Aqui no HSBC, eu tenho a responsabilidade de cobrir todo o setor de varejo para a região das Américas, então, desde varejistas norte-americanos até mexicanos, brasileiros, né? Ou seja, da América Latina também. E esses temas aqui que eu vou abordar, eles então servem para toda a região, né? E por que está em inglês? Porque a gente só produz conteúdo em inglês, um outro gráfico a gente conseguiu correr aqui e traduzir, mas acho que todo mundo aqui entende, né? Mas eu vou estar falando em português, então vocês podem também seguir facilmente. Bom, o fato é que nós tivemos uma pandemia, né? Parece distante, mas só faz 3 anos, né? Que a gente passou por isso. E, e a própria pandemia acelerou várias das iniciativas de inovação que os varejistas tinham no seu pipeline e ou estavam prestes a lançar, né? Então, é importante falar que a gente teve um boom, né, de consumo em muitos setores. Você teve uma antecipação de compras, né? Muito se falou também da ressaca pós-pandemia. Então, nos Estados Unidos, a gente observou, por exemplo, o setor de material de construção ou artigos para o lar, tiveram uma explosão de vendas, então muita gente ficando de casa, querendo fazer um upgrade, né, de um sofá maior, uma geladeira maior, né, um fogão maior, e ou muita gente também, como estava preso, né, sem mobilidade, começou a fazer reforma, né, nos seus domicílios e também teve uma antecipação de compra de muitos desses itens, né? A gente vê isso claramente no desempenho de empresas que a gente acompanha, as duas maiores no mercado norte-americano é a Home Depot e a Lowe's. Então já tem mais de 2 anos que elas sofrem com queda de vendas, porque houve essa antecipação de compras durante a pandemia, né? E aí, o que aconteceu mais recentemente, eu diria, de uns dos 18 meses para cá? Então, depois que a coisa se estabilizou e a mobilidade social voltou mais ou menos ao normal, eu diria que está basicamente, né, normalizada, muita gente começou a privilegiar as experiências e ou viagens a detrimento dessas compras de maior ticket, né? Ou de itens mais discrecionários. Então, a gente também começou a ver claramente essa mudança com desempenho, por exemplo, a gente tem uma analista que cobre toda a parte que chama leisure, né, e entretenimento. Então, você vendo os cruzeiros, né, as empresas de cruzeiro indo melhor, hotéis, né, então tudo ligado à experiência aí de viagem. Bem interessante essa troca, né, de tendência no consumo. É, e o que é importante, então, os varejistas aprenderam que eles tinham que pegar esses dados, porque dados eles sempre tiveram, tanto no Brasil quanto lá fora, mas eles não estavam utilizando os dados para entender melhor o seu cliente e ou fazer promoções mais personalizadas. Então, cada vez mais o consumidor quer
a conveniência, ele quer comprar e receber lá nos Estados Unidos, estavam falando que 70%, uma pesquisa, né, que saiu ontem, 70% dos consumidores norte-americanos que compram online, eles esperam que receber o seu produto num prazo de 2 horas, né? Então, o Brasil, assim, se a gente já recebe no dia seguinte, eu acho que a Meli faz um bom trabalho em entregar rapidamente, e a gente já está super feliz. Lá é 2 horas, né? Então, a régua norte-americana, ela está bem mais baixa, né? Do que a brasileira. Ou, desculpa, ao contrário, mais alta. E então o consumidor quer cada vez mais conveniência, ele quer esse atendimento ou essas ofertas mais personalizadas, mas ele ainda quer ter aquela surpresa, aquela conexão emocional com a marca, né? Então é bem importante o varejista se atentar a esses itens, né? Então, a gente teve, ah, né, também o surgimento das ferramentas de inteligência artificial e de fulfillment, né, smart fulfillment. Então, isso tudo tem ajudado muito os varejistas a responder via chatbox, né, isso daí é uma coisa até que todo mundo aqui deve ter passado por isso. Às vezes você quer falar, né? Ser atendido por um humano e fica só aqueles digite a opção e um menu com um monte de opções, né? E eu acho isso muito complicado, porque, por exemplo, você vê o Brasil ainda tem um grande número de analfabetos, né? Mas essas pessoas têm celular e utilizam o WhatsApp, né? O WhatsApp e Facebook são super baixados, né? Então, como é que o consumidor que não lê, né, e escreve vai conseguir seguir esses AIs ou chatbots, né? Então, tá aí um desafio, né? Principalmente para os varejistas brasileiros. E aí, só para fechar esse slide, falando de algumas tendências que são preocupantes no curto prazo, aí no caso é específico do Brasil, a gente está tendo uma alta de inflação de preços nos Estados Unidos e em outros países, a gente já viu a inflação baixar, e ela está num nível de um dígito baixo. No Brasil, os economistas projetam alguma coisa entre 6% e 7% para esse ano, então vai ser acima da inflação, do índice de inflação geral. E o que tem feito isso? O consumidor tem buscado mais ofertas de valor e tentado, né, adequar o seu budget. Então, por isso, até que o formato cash and carry é um fenômeno, né, no Brasil, porque ele atende muito essa questão da proposta de valor. Então, passando aqui para o próximo slide, aqui é tipo um quebra-cabeça, né? Então, o mercado norte-americano, ele foi da ordem de 7 trilhões de dólares, dos quais cerca de 15%, então 1 trilhão, foram as vendas online. Só que como um percentual do PIB, ele representa 27%. Então, sempre ficou nessa ordem de 26%, 27%. Eu tenho um outro gráfico mais para frente na apresentação, vocês vão ver a tendência histórica. Só durante a pandemia superou 30%, mas ele está basicamente estável nessa ordem de 27%. E aqui, o que é esse quebra-cabeça? Se a gente pegasse os 10 maiores varejistas norte-americanos por faturamento e fizesse assim, só top 10, é uma ponderação com base nos top 10, né? Então, o Walmart é o maior varejista norte-americano, ele teria um share entre os top 10 de 25%. Se você pegar de todo o varejo, aí o share é menor, da ordem de 7%. O segundo maior varejista é, na verdade, uma rede de farmácias, né? Que é a CVS, e na sequência a gente teria a Amazon. Só que olha que interessante, a Amazon, se aí falando só do mercado online,
Aí a Amazon é disparado o principal varejista. Aí eu não estou falando top 10, eu estou falando de todo o mercado de e-commerce norte-americano. Então, ela tem cerca de 40% e ela é maior do que todos os próximos 10 players somados. Então, existe um gap enorme entre a Amazon e o resto do mercado. E eu acho difícil esse gap fechar, porque a Amazon abriu muito, né? Esse gap com o avanço que ela teve em marketplace, em fulfillment. Então, muitos consumidores nos Estados Unidos quer pedir qualquer coisa, vai na Amazon, nem olha em outro site, nem mesmo para comparar preços. Vocês veem que eu coloquei aqui embaixo Laranjinha, o Walmart, é o segundo maior varejista online no mercado norte-americano, mas é 7% de share. Tem realmente uma diferença grande com relação ao Walmart. Desculpa, com a Amazon. E aí a mesma informação, só que de uma forma mais visível, né, que estava pequenininha no slide anterior. E olha que interessante, a venda online, ela realmente foi impulsionada após a pandemia, ela era em torno de 10%, ou até um pouco abaixo de 10% antes de 2018, e ela alcançou 15% no final do ano passado e deve aumentar para 20%. Só que a parte mais interessante é que o varejista tradicional, ou que a gente chama dos brick and mortars, eles vão continuar ainda sendo o formato mais relevante. Então, o canal loja continua sendo muito importante e, portanto, ele não pode ser desprezado dentro desse contexto da omnicanalidade. E aqui é um dado também interessante de meios de pagamento. Então, o que que a gente pode observar? Nos países em desenvolvimento ou países emergentes, o uso do dinheiro ele ainda é muito relevante. Você pega aqui Nigéria, né, 60%, e vai decrescendo. No Brasil, você teve o fenômeno do Pix, que ele é basicamente igual ao dinheiro, porque ele é instantâneo, né? Mas esse uso do dinheiro, ele é até um inibidor do desenvolvimento do comércio eletrônico, né? Digital, porque é muito importante ter um meio de pagamento. Então, você vê que no outro extremo, você tem países desenvolvidos onde basicamente não se usa mais dinheiro, né? E se usa muito cartão de débito ou crédito, né? Então, eu acredito que com o Pix o Brasil já avançou bastante no uso de recursos mais digitais para pagamento e deve avançar cada vez mais. Aqui foi aquele ponto que eu fiz anteriormente sobre a participação do varejo no PIB norte-americano e a mesma informação em relação ao e-commerce seria da ordem de 3%. Então, vocês podem... Mas isso é em relação ao PIB, tá, gente? Não é em relação às vendas totais, é em torno de 15%, e em relação ao PIB, só 3%. Então, ainda tem bastante espaço para crescer. As vendas online têm crescido aí uma média de 15%, muito mais forte do que o crescimento das vendas offline, que está na casa de 2, 3% ao ano. Então, o varejo tradicional nos Estados Unidos cresce 2, 3% e é impulsionado mais pelas vendas digitais. E aqui é a mesma informação, só que para o mercado brasileiro, né? Então, a gente tem que, de novo, o canal loja é o determinante, é o que predomina aqui no Brasil, ele tem cerca de 90% e 10% de penetração online. E deve crescer para 13%, mas não vai ser os 20% que a gente espera para o mercado norte-americano. Aqui o Alexandre mostrou esse gráfico, só que o histórico dele era de 20 anos, no meu caso aqui é de 10, tá? Então, por isso que a taxa de crescimento é diferente, acho que no caso dele era 27.
E aqui, as principais categorias, ele também trouxe essa informação. O que eu fiz apenas foi dar um zoom e colocar em barra, né? Então, assim, quanto que vendia o vestuário antes da pandemia? Cerca de 3 bilhões de dólares. E quanto que está vendendo após a pandemia? Cerca de 9. Então, é interessante, né? Multiplicou por 3 e Uhum. assim por diante. Então, autopeças cresceu muito, computador também. Então, tudo cresceu, mas algumas categorias cresceram mais, tá? Aqui é América Latina. Nos últimos 10 anos, então, a taxa de crescimento das vendas de e-commerce na América Latina teriam tido uma taxa composta de 19%, também bem robusto. E aqui, isso para mim, assim, foi uma surpresa, né? Então, assim, de novo, o Alexandre trouxe essa informação, mas qual que é o ponto aqui? Ali na apresentação dele, ele colocou o Brasil é o que mais contribui, seguido do México. Isso era em valores absolutos de venda. Aqui é a penetração do e-commerce em cada país. Então, assim, o México ele tem uma penetração maior que o Brasil. Todavia, o montante de venda deles em valores absolutos é menor que o Brasil. Então, é bem interessante essa coisa do relativo, né? Da participação relativa. E, bom, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, devolvendo aí para a Sandra para a gente seguir com as perguntas e respostas. Excelente, obrigada, Dani, aí pela sua apresentação, mas é bem isso que a Daniela comentou, né? A gente teve a visão aí da Bicom, né? Da associação que mostra a parte mais setorial, como que anda aí o desempenho, e também a visão do analista, né? Como que a gente enxerga, nós como analistas, enxerga aí o desenvolvimento aí desse setor. Obrigada, Daniela. Obrigada, Alexandre. E agora, novamente, né, eu vou fazer algumas perguntas, mas é claro, o público todo está liberado para fazer as questões, tá? Pode deixar aqui no chat ou pede aí a palavra para fazer as considerações e a pergunta, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta, até achei bem curioso aí que vocês trouxeram a diferenciação, né, entre Brasil e lá fora também, esse boom que a gente conversou, que comentou, né, depois da pandemia, e principalmente essa questão de que as empresas que utilizam não só e-commerce puro, mas sim aquelas empresas que têm lojas físicas e e-commerce parece que vão crescer mais do que aquelas de e-commerce puro, né? Dito isso, assim, eu gostaria de ver o Alexandre, depois a Dani, ou enfim, vocês podem se revezar. Qual é a visão de vocês? O porquê disso, né? O porquê que a gente viu até recentemente aqui no Brasil, a gente viu que a única empresa que nós tínhamos de e-commerce puro está com dificuldades, né? Então, por que que isso vem acontecendo? Já que a previsão é continuação de crescimento do e-commerce, né? Desse segmento. E por que que a gente visualiza isso, né? Hoje, principalmente aqui no Brasil, essa empresa somente de e-commerce não está indo tão bem, né? E essas outras empresas de lojas físicas que têm também o e-commerce, né? Vem até melhorando mais do que essas propriamente quando a gente fala de e-commerce puro. Deixa a palavra aí para você, Alexandre, e depois a gente passa aqui para a Dani. Tá. Eu não sei explicar, assim, por que isso acontece. É, o que eu posso dizer, assim, é que o e-commerce, ele hoje tem alguns custos altos, entendeu? Principalmente as pessoas que estão no marketplace, eu conversei com alguns lojistas, eles têm reclamado um pouco dos custos, entendeu? Que em alguns casos pode comer 30% do valor do produto, tá? Os custos de comissão, custo de propaganda, custo de entrega, de armazenamento e tal. Então, isso levou, quer dizer, acabou que alguns produtos estão ficando muito caros no online, tá? Quem tem loja física, né, tem a possibilidade de trabalhar melhor esses preços, né? Quer dizer, tanto no online quanto no offline. O que eu tenho visto também as lojas que estão nos dois canais, né,
tem praticado preços diferentes também, tá? Então, não sei se tem um custo aí de oportunidade também, mas que é ruim, né, para quem está comprando, né, para a gente que é cliente, que vai comprar um produto, a gente vai na loja, tem um preço, no online tem outro, e a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Então, aí você vai na loja, ela fala, não, mas você pode levar agora, né? No online você vai receber em 5 dias, tem o custo do frete, entendeu? Então, assim, eu acho que quem tem margem para negociação, tanto no online quanto no offline, talvez leve algumas vantagens para fazer uma venda imediata, né? Vamos dizer assim. Então, agora, eu sinceramente, assim, o fator, assim, quando a gente fazia pesquisa perguntando por que a pessoa compra online, o fator principal era preço, tá? Então, eu compro porque é mais barato. As pessoas respondem assim, em 90% dos casos. E talvez o que acontece é que o preço hoje já pode não ser mais um fator tão importante na hora de comprar o produto, entendeu? Pode ser que existam outros fatores que estão levando as pessoas também a preferir comprar offline, tá? Mas eu realmente desconheço, assim, um porquê disso está acontecendo. No caso, eu concordo com os pontos que o Alexandre colocou. Esse custo do last mile é realmente o maior, né, para quem opera no online. E por isso que a estratégia de omnicanalidade, ela é a vencedora, né? Porque aí você pode utilizar as lojas como um ponto, né, de entrega. Então, você pega a Target nos Estados Unidos, toda a estratégia de e-commerce dela é baseada com entrega a partir da loja e ou retira na loja. Já Uhum. outros players, tipo o Walmart, a mesma Home Depot, é misturado, né? Então, eles têm a entrega a partir do centro de distribuição, caso o Walmart dedicado a e-commerce, principalmente nos grandes centros, e também dá a opção de compra online, retira na loja ou retira via carro, né? Então, é essa combinação que a gente acredita que é uma estratégia vencedora, né, para os varejistas. Perfeito. Tem um ponto também que eu achei muito curioso, né, que é bem certo isso, né, mas é que o crescimento, né, vocês, os dois pontuaram aí que o e-commerce ainda tem gordura aí para crescer, mesmo após aí esse boom Uhum. que teve, essa antecipação do consumo, né. Quando a gente vê, Alexandre, quanto à associação, né, o que você em conversa com as empresas ou até, não sei, de repente o governo, não sei, porque um dos pontos levantados aqui de crescimento do e-commerce é o acesso à internet, né? É o acesso a estar online, porque isso tende a dar uma certa impulsionada aí no consumo, né? E quando a gente olha aquele gráfico por região, né, qual a região que consome mais ou menos, até me surpreendeu o Sul ser tão baixo assim, né? Mas na região Norte e Nordeste, vocês, em conjunto com as empresas, eu não sei se já tem um desenvolvimento para falar com o governo ou com empresas de telecom para tentar desenvolver, né, essa parte de tecnologia, né, de informação, essa parte nessas regiões para tentar impulsionar o comércio eletrônico, ou o setor ainda não está mobilizado, né, a esse ponto, porque é um ponto crucial, né, que você mesmo abordou, né, que o acesso à internet é de extrema importância para você ter um crescimento, um dos condicionantes para o crescimento do e-commerce, né? Tem algo desse gênero que você vem visualizando, quanto à associação, conversando com empresas ou até governo? Não, a gente, em relação a aumento de acesso à internet via outras formas, né, banda larga, esse tipo de coisa, é, não. O que a gente vê que impacta muito hoje, assim, a questão do celular, ele melhorou muito isso, né? Então, as pessoas hoje têm acesso, dificilmente não têm acesso em alguma cidade do interior, do Nordeste, ou do Norte, possivelmente sim, mas do Nordeste não. Mas o que a gente vê que eu acho que o principal fator hoje é o custo de entrega do produto, né? Então,
custo de frete, facilidade da entrega do produto, né, em algumas regiões, por questões de transporte, dificuldade de transporte, tudo. E o que a gente viu que está rolando investimento de centros de distribuições nesses locais, entendeu? Então, uma solução que eu acho que as empresas estão encontrando é fazer uma análise preditiva, né, do tipo de produto que é comprado nessas regiões e já mandar um certo estoque para lá para a venda, entendeu? Então, aproveitar, né, uma carga grande, algum tipo de facilidade, enfim, de levar uma quantidade maior de produtos para lá, entendeu? Porque se a gente entra hoje nos sites e vê o custo do frete, é muito alto, tá? Esses dias mesmo eu fui comprar, eu tenho um sobrinho que mora em Araguaína, e eu fui comprar um produto para lá para o filho dele e tal, e o custo do frete era maior do que o custo do produto, entendeu? Para entregar lá. Então, isso acontece muito hoje. Quer dizer, a questão das lojas, né, do Omnichannel, do clique e retire e tal, pode resolver bastante isso. Eu até procurei lojas de comércio eletrônico na região para comprar lá, para mandar, e não encontrei também. Então, acho que pela questão do tamanho do Brasil, da dificuldade que a gente tem hoje de entrega de produto, muito dependente, às vezes, da parte aérea, né, para entregar algumas coisas, eu acho que o comércio eletrônico nessas regiões hoje ele não cresceu mais por conta disso, entendeu? Não foi nem pelo acesso à internet, tá? Porque quando a gente teve o acesso via mobile, né, que ele ficou mais barato, as pessoas elas começam a acessar, né? Mas a dificuldade hoje por exemplo, um dos fatores de compra no e-commerce é o frete grátis, tá? Então, né, pode ver em todas as pesquisas que saem de comércio eletrônico, quando as pessoas preferem comprar quando o frete é grátis ou o frete é barato, tá? Então, muita gente não compra por questões de custo ainda de frete, tá? Eu acho que isso é um ponto, né, importante. Você falou que o Sul ainda é pequeno, né, mas a população é menor do que a população do Nordeste, entendeu? Então, a gente hoje tem um potencial de compra muito grande no Nordeste, que e no Norte também, mas que não está sendo hoje efetivo por conta da parte de entrega de produtos. E só complementando, eu acho que tem a questão dos meios de pagamento, né, que eu abordei na minha Também. apresentação, que também é um impeditivo, né? Então, se a pessoa não tem conta online Então, ou não utiliza cartão de crédito, verdade. aí ela não vai conseguir mesmo, né, fazer a jornada de compra online. Tem toda a razão. A gente também teve uma pesquisa que a gente viu que muita gente comprava com cartão do amigo. Isso acontece bastante ainda no comércio eletrônico. Bem lembrado, Bruno. Verdade, a parte de logística, realmente, eu tive até algumas conversas com empresas, né, mais varejistas, e elas comentaram realmente que não crescia tanto na região norte e nordeste por conta da logística mesmo, que seria muito custoso, né, para entregar aí uma mercadoria que demorava 15 dias. É aquilo É, que a Dani até comentou, né? Imagine um americano estando lá no norte e nordeste pedindo qualquer coisa e de repente chegasse não em 2 horas, mas enfim, em 2 meses, né? É bem mais complicado. Mas eu tenho uma pergunta aqui também para falar, ver com vocês, tanto você, Alexandre, quanto também a Dani, como que está essa questão de reforma, né? Você meio que pincelou, abordou aí, o Alexandre, mas não chegou efetivamente a comentar com a gente, mas dada a reforma, né, que está ocorrendo aqui no Brasil, as reformas fiscais, o quanto que isso pode afetar não só o comércio, mas sim essa parte de comércio eletrônico, né? Eu deixo a palavra aí para o Alexandre, para a Dani também, para comentar. tá. Eu não sou especialista nessa área, mas eu conversei com um advogado nosso lá da Becom, e ele fala que hoje no Brasil a gente tem a questão do Estado poder definir algumas alíquotas e impostos, entendeu? Então, hoje o comércio eletrônico sofre um pouco por isso, tá? Que em alguns produtos eles são cobrados de forma diferente em alguns estados e pelo que ele me falou, com a reforma fiscal isso tende a acabar, entendeu? Então tende a ter uma alíquota única, né? Quer dizer, tem o imposto federal, o imposto que ele é municipal, estadual, né? Que é o outro. Então isso deve de alguma forma se organizar, tá? A gente viu bastante assim, teoricamente, o que ele me falou
o Estado não deveria criar algumas alíquotas, algumas coisas de cobrança, mas eles acabam ganhando na justiça, enfim, e o comércio eletrônico perde no final, tá? Tem alguns custos também né, na questão de transporte, quando você passa de um produto para um estado para o outro, você tem que fazer pagamento por usar aquele caminho. Enfim, tem alguns custos que, teoricamente, vão acabar com a reforma fiscal, tá? É, assim, pelo que ele me contou, vai ser melhor para o comércio eletrônico a reforma fiscal, entendeu? Tende a facilitar muito, né, as coisas também, quer dizer, muitas vezes você tem que ficar pagando várias guias de produtos quando você vai entregar uma mercadoria, e então a parte burocrática vai melhorar, e essa questão também federal, estadual, também deve melhorar, porque vão ser alíquotas únicas, entendeu? Tá? Então, esse é o ponto que deve mudar bastante depois da reforma. Vai ser gradual, né? Vai começar de uma forma gradual, mas depois de alguns anos isso parece que se consolida. Não, eu acho que no caso do Brasil, essa coisa do tributário é bem complexo, já é complexo na questão da loja física, no online mais ainda, porque você tem toda a questão da transferência da mercadoria, né? Alguém estava falando, eu não lembro direito em qual dos eventos, mas tipo né, ele nem vendeu, mas se ele passou de uma loja para outra, ele já é tributado, então tem todas essas questões também, então é bem complexo o sistema tributário brasileiro, né? Tem a questão Ok. também do marketplace, né? Da responsabilização do marketplace em relação ao produto também, ao lojista. Parece que a gente ainda está numa regra intermediária, uma regra que ainda não é uma regra internacional. A tendência também é que o Brasil entre nessa regra internacional de corresponsabilização, né, da venda do produto também. Isso, não sei se fiscalmente vai influenciar muito, mas na questão da segurança para o comprador vai, entendeu? Vai melhorar bastante também. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do João Rodrigues, né? A Dani até meio que comentou, né, quanto ao aumento da inflação aqui, também da taxa de juros, isso acaba corroendo, né, o poder de compra da população, mas ele coloca aqui, pontua, dado, né, essa inflação maior, taxa de juros crescentes aqui internamente, o quanto que isso pode impactar aí o crescimento do e-commerce, né? Quer falar primeiro, Daniel? Pode ser. Então, é interessante essa sua pergunta, João, porque ao mesmo tempo que a gente está com a inflação ainda sob pressão, a gente continua com os juros mais elevados do mundo, né? Os Estados Unidos já iniciou, né, uma redução da taxa de juros e o Brasil subiu, né? Foi no caminho inverso. Então, obviamente, para as empresas brasileiras, o custo, né, enfim, todo o custo da operação, e principalmente as mais endividadas, ele vai aumentar ao invés de diminuir. E, por outro lado, o Brasil está num bom momento na questão do crescimento geral, né, da economia. O nosso macroeconomista até subiu a perspectiva aí de crescimento do PIB e na questão do emprego. Então, a gente não tem ainda esse problema, né, na conjuntura, mas a gente está com, bom, problema, né, essa questão ainda dos juros que precisa ser endereçado em algum momento, porque ela encarece muito na operação do varejo mesmo, né, e o poder de compra da população. É. A gente tem essa previsão de crescimento, né, de 10% ao ano, mas quase metade disso é inflação, né? Então, se a gente pegar o crescimento real mesmo do e-commerce, ele é 4,5% ao ano, não é mais do que isso. O resto é correção do dinheiro.
Perfeito. E até perguntar, né, se esse crescimento é real ou nominal, né, para a gente ter uma noção de que se está projetado aí já excluindo a inflação. Então, meio que responde, João, essa sua pergunta, né? Então, esse crescimento de 10 que o Alexandre até comentou é nominal, né? Então, É. colocando a inflação aí é um crescimento menor que a gente pode observar. Mas a Danetec pontuou interessante aí a questão de que quando a gente fala em aumento de juros, né, isso não é afetado imediatamente no consumo, né, consumo desses produtos de um ticket médio menor, vamos dizer assim. Eu acho que é mais afetado quando você tem uma elevação na taxa básica de juros, quando você fala em um crédito, em um investimento, em um consumo de imobiliário, né? Porque você tem um prolongado, uma dívida muito maior e muitos anos pela frente, né? Então, quando a gente fala de consumo, que a gente está falando um pouco hoje, o de maior crescimento do e-commerce, é como a Dani comentou, né? É uma televisão, uma geladeira, é um smartphone. Então, isso, quando a pessoa está precisando, ela acaba consumindo, né? E já que a gente está em um emprego e um crescimento econômico aí maior, mesmo com inflação aí apontando o teto da meta e taxa de juros maiores, se a gente ainda está com o emprego controlado, eu acho que a tendência do consumidor é continuar aí consumindo aí esses produtos que eles acreditam ser de necessidade imediata, né? Então, por isso que a projeção aí para crescimento do e-commerce para esse ano está aí com crescimento, né? Vamos dizer assim, sendo redundante. O que a gente vê às vezes, a diminuição do número de parcelas sem juros, né, que cai um pouco nas vendas. Assim, era 12 vezes sem juros, a gente vê que passa para 10, passa para 8, entendeu? Então, isso a gente percebe um pouco nas lojas, mas a gente vê que às vezes o preço nem muda, né? Quer dizer, mas o número de parcelas cai um pouquinho, sim. Tá certo, obrigada, João, aí pela pergunta. Tem uma pergunta, vocês comentaram sobre o IA, né? Inteligência artificial, chat GPT, o quanto que isso pode ajudar, né, as empresas do e-commerce? Isso pode impulsionar as vendas ou captar aí uma melhoria, né, na experiência de compra do consumidor, enfim, o quanto que isso, né, se as empresas já estão usando e o quanto que isso pode ajudar aí as companhias de e-commerce. É, eu, assim, é que IA é uma coisa muito ampla, né? Quando a gente fala de IA, mas assim, as empresas de uns anos para cá já vêm usando bastante análise de dados, eu acho, tentando entender um pouco melhor o padrão de uso, de consumo, né? De produtos, de visita, de coloca o produto no carrinho, mas não compra, enfim. Tem toda uma análise em cima do comportamento, né, do usuário nos sites, que já vem sendo analisado há bastante tempo. É, acho que na questão também de você fazer integração, né, da, da venda do produto com a realidade aumentada, né, que você fazer eu quero ver como é que esse quadro vai ficar na minha sala, entendeu? Você consegue fazer esse tipo de integração, isso também já está crescendo bastante, até porque os aparelhos hoje são mais potentes, né, de celulares, conseguem processar essas coisas de imagem e tudo. A questão que a Daniela falou dos chats, né, eu acho que vão ficar um pouco mais inteligentes também, porque até hoje ainda está muito ruim, né? Que você faz uma pergunta, mas é muito limitado, não tem. Eu fiquei sabendo que, por exemplo, no Japão já tem corretores de seguro que o primeiro atendimento é feito via internet, chat, AI, e eles conseguem, inclusive, pegar fraude já no seguro, entendeu? Na pessoa que está colocando um sinistro. O software já consegue detectar se é fraude ou não, tá? Então, acho que isso tudo vai migrar para o e-commerce também, né? Acho que é natural. Eu vi bastante coisa em relação a review de produtos também, melhoria dos reviews de produtos também, que você pode, usando AI, aí na questão da parte de processamento de linguagem natural, melhorar os reviews que as pessoas estão fazendo dos produtos, né? O perigo é inventar reviews, né? Também pode ser feito de forma bastante fácil também. Enfim, tem bastante aplicação. Acho que isso vai ajudar bastante
de uma forma, e estou vendo que as empresas estão começando a usar. Um pouco timidamente, mas estão começando a usar já. Ah, só complementando, ontem eu estava num evento da Amazon com, com vários clientes deles e, enfim, a Amazon cria, né, várias soluções, tanto na parte do e-commerce como na Amazon Warehousing Services, no cloud, né, na Uhum. serviços de cloud deles, muitas ferramentas, né, muitas tecnologias e eles trouxeram vários cases, né? Mas basicamente ahn, na amostra que eles apresentaram ontem com as iniciativas, né, que foram introduzidas, seja de com chat GPT, com inteligência artificial, com chatbox, tudo. É, é incrível, assim, as coisas, né, que tem robótica, a visão, cada vez mais você reorganizar a jornada do cliente para essa experiência mobile, que nem o Alexandre falou, mas basicamente essas iniciativas têm aumentado a conversão em uma vez e meia, né? Então, eles conseguem, com essas ferramentas, aumentar bastante a conversão e recuperar carrinhos abandonados. É muito, Ah, muito interessante todas as tecnologias, não só a Amazon, mas a Google também faz bastante, né? Essas empresas de tecnologia mesmo, né? Perfeito. Esperamos que isso aconteça o quanto mais rápido possível. Eu tive uma experiência, né, de uma empresa, uma varejista aqui, e enfim, não entregou um produto, e aí eu fui, né, e entrei no nesse virtual, né? E em 1 minuto eu não respondi, aí já encerraram a minha a minha ligação. Aí foi bem complicado, enfim. Mas eu tenho uma última pergunta aqui, tá? Eu queria ver com vocês, tanto a Alexandre quanto a Daniela também, a questão de que hoje as empresas aqui no Brasil estão preparadas, né? As empresas de e-commerce estão já preparadas. A gente até comentou bastante aqui que teve um investimento, uma antecipação do investimento nessa parte mais de e-commerce, né, nessa parte mais online das companhias, mas mediante essa guerra, né, essa guerra de concorrentes, principalmente as internacionais, entrando aqui no Brasil, a gente já tem diversas internacionais, a Temu, a Shopee, a Shein, né, então, várias companhias. Então, hoje, o que vocês enxergam? A Dani que está olhando um pouco a América Latina lá fora, Estados Unidos, mas quando você olha Brasil, né, o quanto que você enxerga hoje aqui das empresas se já estão preparadas ou ainda precisa de mais investimentos para não sofrer, né, que a concorrência já é grande, né, das empresas nacionais. Imagine essas grandes empresas internacionais criando corpo aqui dentro. E também deixo a palavra depois aí para o Alexandre. ah. Não, eu ia comentar que essa questão da ameaça das chinesas, ela também é um fenômeno, né, no mercado norte-americano, que nem no Brasil. E o principal problema também é a questão da informalidade ou da não pagamento de impostos ou pagando menos impostos que os players já estabelecidos, né? Então, é um pouco das mesmas dores que a gente tem aqui no Brasil. Foi bom que o IDV, né, se mobilizou para ir reclamar junto ao governo e tudo bem, a medida foi muito paliativa, né? Coisa né, do imposto sobre um montante, né, ainda muito baixo, né? Mas é melhor do que nada, né? Então, agora o IDV continua se mobilizando, tem a questão das bets, né? Que eles estão incomodados, o Banco Central também, né? Estava na capa
todos os jornais hoje, então eu acho que é mais nivelar o ambiente competitivo, né? Então, se é para pagar imposto, todo mundo tem que pagar. Se é para, né, rastrear onde está sendo gasto, né, o recurso, então tem que rastrear para todo mundo, né? Então, é um pouco dessa equalização, né, das regras do jogo. Eu tive uma experiência que eu conversei com uma empresa dessas de fora, aqui no Brasil, que estão aqui no Brasil, e eles têm ah, alguns incentivos para as pessoas venderem, né, no e-commerce. Então, eles ajudam a fazer treinamento, fazer cursos, dão alguns descontos assim de custo de plataformas para as pessoas. Então, acho que eles têm um financiamento maior para atrair vendedores, usuários para as plataformas, entendeu? Diferente de algumas brasileiras que você entra lá na coragem e tem que pagar o custo da plataforma, entendeu? Então, eu acho que talvez uma das vantagens seja essa, que eles estão investindo bastante no vendedor, né, no treinamento do vendedor, na capacitação do vendedor e ajudando, né, no primeiro momento, a esse vendedor se consolidar na plataforma. Então, eu acho que com isso eles estão levando alguns vendedores de plataformas brasileiras para as plataformas de fora, entendeu? Em relação à tecnologia, essas coisas, eu acredito que não tem diferença. Eu acredito que o modelo brasileiro é bastante eficiente. As empresas são muito bem preparadas tecnologicamente, já estão no mercado há 20 anos, sei lá. Então, não vejo isso como um problema. Eu vejo mais, talvez, como um problema de financiamento mesmo do próprio grupo ali que está. Porque isso falando de marketplace, né? Eu acho que quem está entrando no Brasil, basicamente, são os grandes marketplaces, né? Tipo a Amazon. Então, esse talvez, não sei bem a Amazon, mas eu sei que algumas empresas da China, da Coreia, eles estão incentivando bastante os vendedores, tá? Estão investindo nos vendedores, né? Isso pode fazer diferença, tá? No final. Não estou nem levando em consideração produto de fora, tá? Quer dizer, é vendedor brasileiro vendendo produto brasileiro mesmo, tá? Então, em algumas plataformas de fora, eles estão tendo mais vantagem do que plataforma brasileira, tá? Excelente. Obrigada, gente. Eu quero agradecer, né, novamente aí a Daniela, o Alexandre aqui pela palestra, né, pela rica aí informação que passou aqui para a gente, né, principalmente as perspectivas que mesmo com esse cenário, né, como foi pontuado aqui, de inflação maior, taxa de juros mais forte aqui, acima de 2 dígitos aqui no Brasil, né, com perspectiva de novas 2 elevações aí, né, na taxa básica de juros, mesmo assim o e-commerce aqui no Brasil tende a performar positivamente, ter um crescimento aí no ano de 2024 e como o Alexandre mesmo colocou, né, daqui para frente também a gente vai ver a continuação desse crescimento. Quero novamente agradecê-los, tá? E lembrar a todos que, novamente, o evento está sendo gravado, então vai estar no chat, no site da Rapimec Brasil, tá a gravação desse vídeo e logo mais vocês vão receber por e-mail, tá, uma avaliação. Então faça por gentileza a avaliação para a gente saber se o conteúdo está sendo relevante para vocês e é claro, se tiver alguma sugestão de conteúdo, de setor que vocês querem abordar, a gente traz aqui também para vocês, para a gente fazer e debater aqui no nosso web encontro, tá? Novamente, Daniela, quero te agradecer. Alexandre, novamente, passo a palavra para vocês fazerem suas considerações finais. Dani, deixo a palavra com você e posteriormente aqui para o Alexandre. Então, agradecer o convite e da PIMEC e desejar um ótimo resto de semana para todos. Também queria agradecer aí a oportunidade de apresentar algumas coisas que a gente levantou e convidar vocês para entrar lá no site da Becom, visitar um pouquinho, na parte do dashboard também, que está bastante bacaninha, e usar os dados, né, da gente lá para apresentações, podem usar à vontade também. E
E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente está disponível, tá? Eu tenho o e-mail lá também, tem o e-mail de contato da Becom também, vocês podem mandar que a gente responde, tá bom? Tá Obri- ótimo. Certamente vamos usar bastante aqui, viu, Alexandre? Tá bom. Então é isso, pessoal. Quero encerrar agora, né, nosso web encontro. Tenham um excelente final aí de noite, né? E até o próximo web encontro, que a gente está com uma agenda bastante extensa, né? Então entre lá no site também da APMEC, que lá a gente tem agenda de novos encontros lá. Já temos mais 3, né, web encontros já agendados, tá? Então não vão perder tempo. Entre lá para vocês não acabar não perdendo essa oportunidade. E é isso, pessoal. Até mais. Falou. Obrigado, tchau. Obrigada.